Olá, meus amigos e minhas amigas que estão aí assistindo esse vídeo. Eu sou Rafael Barreto, professor de Direito Constitucional, e nesse vídeo, Joga na Tela, eu vou analisar o informativo de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de número 943. Estou de volta com vocês. É uma aula que faz parte do meu projeto de estudo dos informativos do Supremo Tribunal Federal. Se você ainda não conhece, está chegando agora, me permita lhe esclarecer que toda semana o Supremo Tribunal Federal divulga um informativo de jurisprudência contendo um resumo dos julgados que aconteceram na semana anterior, e aí eu disponibilizo aulas comentando e explicando esses julgados do Supremo Tribunal Federal. O conhecimento da jurisprudência do Supremo é muito importante para quem quer estar atualizado com o que acontece no direito brasileiro, especialmente aí quem está estudando para concurso público, porque as provas perguntam demais sobre os informativos do STF. Então, se você chegou agora, saiba que já tem uma aula disponível para cada informativo de 2019, que antecede o 943, e tem também uma retrospectiva com os mais importantes julgamentos de 2018 e outra com os mais importantes de 2017, tudo à sua inteira disposição. Como é que você faz para assistir as aulas anteriores? Você vai no meu site pessoal, que vai aparecer aqui embaixo, que é o meu nome, rafaelbarreto.com.br, com 2 letras T no sobrenome. Chegando lá no menu vai ter assim, informativos do STF. Clica lá, você vai ver informativo 2019, retrospectiva 2018, retrospectiva de 2017, tudo à sua inteira disposição. Não deixe de assistir às aulas anteriores, ok? Gente, vamos pegar o informativo 943, joga ele na tela. É um informativo pequeno, basicamente vai se resumir a esse julgamento aqui pelo plenário. O resto a gente vai ver que está tudo em andamento. Só que esse julgamento pelo plenário aqui, venda de empresa estatal e autorização legislativa, é um julgamento de uma importância enorme. Estou de volta com vocês, e que eu particularmente entendo que vai ser muito cobrado em diversas provas. Inclusive, quando ao final do ano eu for gravar a retrospectiva, de 2019, chamando atenção para os mais importantes julgados, esse certamente será um dos casos mais importantes julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que é um caso no qual o Supremo debateu se a venda de uma empresa estatal, se a venda de subsidiárias da empresa precisa ou não de uma autorização do Congresso Nacional. Vamos jogar na tela, um tema que ganhou muito destaque no cenário nacional, na semana aí do julgamento, e que principiou por uma medida cautelar que tinha sido deferida anteriormente, de maneira monocrática. Está aqui. Em conclusão de julgamento, o plenário, em voto médio, referendou parcialmente medida cautelar anteriormente concedida para conferir ao artigo 29 caput, inciso 18, da Lei 13.303 de 2016. A gente pega aqui no próprio informativo, quando a gente chegar aqui nas notas, a gente vai pegar esse dispositivo. Deixa eu chegar aqui. Está aqui. É dispensável a realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista, está aqui, na compra e venda de ações, títulos de crédito, de dívida e de bens que produzam ou comercializem. Esse é o texto, Então, o Supremo, ele deu uma interpretação conforme, deixa eu trazer aqui para vocês, nos seguintes termos: a alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista exige autorização legislativa e licitação. 2. A exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem necessidade de licitação, desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37 da Constituição Federal,
respeitada sempre a exigência de necessária competitividade. Estou de volta com vocês, preste atenção. O que é que eu quero de início, antes mesmo de eu partir para comentar, que vocês registrem, que é o que vocês vão encontrar em provas. A alienação do controle acionário de empresa pública e sociedade de economia mista, de empresas estatais, depende de autorização legislativa e depende também de uma licitação. Mas para fazer a alienação do controle de subsidiárias e controladas, não há a exigência de autorização legislativa e também não há necessidade de licitação, né, bastando que se observe uma necessária competitividade e também os princípios da administração pública, como a impessoalidade, a moralidade. Então, o Supremo disse, não basta um ato do presidente para vender uma empresa pública federal, para vender uma sociedade de economia mista federal, tem que passar pelo Congresso Nacional, mas se for para tão somente vender uma subsidiária, uma controlada, não haverá necessidade de passar pelo Congresso Nacional. É um tema que ficou em muita evidência, porque o presidente da República, ele tinha encaminhado nesse sentido, aí houve o questionamento no Supremo Tribunal Federal, né? E qual era o grande ponto de discussão sobre essa matéria em termos de sistema constitucional? Gente, o artigo 37 da Constituição, especialmente, não é? O que a gente vai encontrar aqui nos artigos 19, 20 e 21. Vamos pegar no artigo 19, ou no artigo 37, joga na tela. Artigo 37, olhem como está aqui no inciso 19. Somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de atuação. Estou de volta e presta atenção, esse é um dispositivo que é muito estudado e muito conhecido por quem estuda direito constitucional, direito administrativo. Quando se estuda a organização da administração pública, se costuma enfatizar essa exigência constitucional. Para criar autarquia somente por lei, pessoa jurídica de direito público. Mas para a criação de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação, não há necessidade de lei criando, mas há necessidade de uma lei autorizando instituir. A lei autoriza instituir a empresa pública, a sociedade de economia mista, a fundação, e aí você vai fazer a instituição, depois, mediante, né, o ato de registro, você formaliza, ok. E qual era a discussão que a gente tinha aqui? O ato de alienar também exige essa autorização legislativa, porque vamos voltar na Constituição. A Constituição exige a autorização legislativa, ela exige só por lei específica, então tem que passar pelo Congresso Nacional, eu vou criar uma autarquia, e só por lei específica eu vou autorizar instituir a empresa. Mas perceba que não tem aqui a palavra alienar. Estou de volta, é o que eu quero que você compreenda. A interpretação que se faz no sistema constitucional é que o ato de instituir abrange também, vou aspear porque me parece que a palavra não é mais técnica, né? Desinstituir. Eu instituí, eu desinstituí. Ou eu criei e eu descriei, né? Tecnicamente eu extingui. E repare, se eu vou alienar o controle acionário da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ela vai perder a sua natureza de empresa estatal. Né? Se a empresa pública vai ser vendida para a iniciativa privada, não vai ser mais uma empresa pública. Se o controle acionário da sociedade de economia mista vai passar para um capital privado, vai desnaturar a ideia de uma sociedade de economia mista. Então, a interpretação que se tem é que tanto instituir como alienar, porque alienar seria desinstituir, seria descriar. Então, nesse sentido, se
compreendeu, houve ali o voto médio, de que realmente, para que eu possa, vamos voltar lá no informativo, ó, alienar o controle acionário da empresa pública e da sociedade de economia mista, eu preciso de uma autorização legislativa. E aí vem o segundo ponto. A exigência de autorização legislativa, todavia, não se aplica à alienação do controle de suas subsidiárias e controladas. Nesse caso, a operação pode ser realizada sem necessidade de autorização legislativa e também sem a necessidade de licitação. Estou de volta e aí a gente entra no outro ponto, que é a questão em torno das subsidiárias e controladas, que no artigo 37, vamos jogar na tela, vai ser o inciso 20. Depende de autorização legislativa em cada caso a criação de subsidiária das entidades mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa privada. Estou de volta. Professor, como é que o Supremo decidiu que não depende de autorização legislativa se está expressamente previsto no inciso 20? Gente, a interpretação que se tem é de que essa autorização legislativa do inciso 20, ela pode ser genérica, prevista na lei, né? Na lei que autorizou instituir a empresa pública, a sociedade de economia mista. O Congresso Nacional, ele tem que aprovar uma lei autorizando a criação de uma empresa pública, de uma sociedade de economia mista. E ele pode botar no texto da lei um artigo já, ó, fica autorizada a criação de subsidiária. E aí vai ser por um ato exclusivo do Poder Executivo, por quê? Porque já teve autorização legislativa. A interpretação que se tem é que não é preciso de uma autorização para cada caso de criação de uma subsidiária. Então, se o Poder Executivo pretende criar uma subsidiária, ele precisa pedir autorização do Congresso? Não. Mas ele só pode criar se a lei que autorizou instituir aquela empresa, já trouxe uma previsão de que fica autorizada a criação de subsidiária. E aqui vai naquela ideia que eu falei, criar e descriar, né? Criar e extinguir. E se eu estou alienando, eu estou retirando da estrutura da administração pública, é como se eu estivesse extinguindo do ponto de vista da administração pública. E aí o Supremo entendeu que não haveria, portanto, a necessidade, vamos voltar no informativo, não haveria necessidade de autorização se for para uma subsidiária e controlada, né? Só que entra ainda agora a questão da licitação. No primeiro caso, se exige a licitação e no segundo caso não se exige a licitação. Estou de volta com vocês. E aí é o inciso seguinte, vamos voltar na Constituição, que é o inciso 21. Ressalvados casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante um processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusula que estabeleça obrigação de pagamento. Estou de volta com vocês. A regra geral aí do dever de licitação, que vale também para a alienação, né, de bens públicos, né, de bens públicos, de entes públicos. E aí, para que você possa compreender, seguindo o que está na Constituição, o entendimento de que para vender uma empresa estatal tem que ter a licitação. O que vem de interessante aí, a novidade, por assim dizer, é a dispensa de licitação para a venda da subsidiária. Só que o Supremo ele ficou no meio termo, ele disse, olha, não precisa de licitação, vamos voltar lá no informativo, mas tem que ser um procedimento que observe os princípios da administração pública e que resguarde, né, a competitividade. Estou de volta com vocês. Então, foi uma construção que foi feita e algo muito interessante nesse julgamento, gente, é que os votos, eles foram em diversos aspectos meio que divergentes. Por isso que se construiu um voto médio, né? Até quando houve encaminhamento no mesmo sentido, haviam fundamentos diferentes. Por isso que a gente vai ver cada ministro trazendo um destaque bem interessante. Ó, vamos jogar aqui no informativo. Vamos jogar aqui no informativo. A gente vai vendo os ministros trazendo aspectos muito interessantes, né?
O ministro Lewandowski, que é o relator, começou destacando, né, a excepcionalidade da atuação do Estado na área econômica, que é o que trouxe na origem da evolução histórica a criação da empresa pública e sociedade de economia mista, não é? E a gente vai ver aqui, ó, cada ministro, a ministra Rosa Weber trazendo uma fundamentação, ministro Gilmar Mendes trazendo uma outra fundamentação, Marco Aurélio uma outra fundamentação, não é? Os ministros Dias Toffoli, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso, Fux Celso de Mello ficaram vencidos aqui. Estou de volta com vocês. Então, um julgado muito interessante mesmo, onde o Supremo finalizou aí esse entendimento por um voto médio, que para vender a empresa estatal tem que ter autorização legislativa e tem que ter licitação. Mas para vender subsidiária não precisaria de uma autorização legislativa específica, basta autorização genérica, que já tem na lei que autorizou instituir a empresa. E não precisa de licitação, mas tem que haver um procedimento que siga os princípios constitucionais e preserve a competitividade. Perfeito? Vamos voltar no informativo. E a gente vai ver agora no informativo, é muito julgamento que está em andamento. Joga na tela, vamos lá, ó. Primeira turma iniciou um julgamento, vai discutir a questão da competência originária do Supremo. É uma discussão sobre reconhecimento da imunidade tributária recíproca. E a ministra Rosa Weber nega, dizendo que discussão versa sobre questão meramente patrimonial, que a atuação fiscal isolada, sem aptidão para acarretar risco algum ao pacto federativo, né? Ela destacando que é insuficiente para configurar o conflito federativo o fato de a demanda ser proposta por uma entidade federal prestadora alegadamente exclusiva de serviço essencial de saúde. Deixa eu entrar aqui na tela com vocês para chamar a atenção. Está havendo uma discussão sobre imunidade tributária recíproca. A gente tem aqui uma entidade federal e que vai estar sofrendo uma tributação estadual. E aí existe a discussão se deveria ou não deveria incidir. E eu quero chamar a atenção para vocês do aspecto da competência. O Supremo Tribunal Federal, lá no artigo 102, ele tem competência para julgar causas que tragam conflitos entre estados e a União, entre estados entre si, estados e o Distrito Federal, a União e o Distrito Federal. Vamos na tela, é o artigo 102, inciso 1. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente. Vem aqui na linha F, a linha F que traz assim, ó. Causas e conflitos entre a União, os estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as entidades da administração indireta. Estou de volta. Essa competência do artigo 102.1f, ela é conhecida na doutrina e na jurisprudência como a competência para dirimir conflito federativo. E o que é que o Supremo construiu ao longo dos anos? Que não é toda e qualquer causa que traga um conflito entre União e Estado, entre Estado e Estado, ou UDF, que vai verdadeiramente demandar a competência do Supremo Tribunal Federal. É preciso verificar se, no caso concreto, aquele conflito tem potencial para abalar o Pacto Federativo. É uma questão que afeta o Pacto Federativo, se for, aí o Supremo conhece. Mas, se não for, ele entende que o simples fato de ter um litígio entre União e Estado, Estado e Estado, não firma a sua competência. Vamos voltar na tela. E aí a ministra Rosa Weber vai no sentido de que não haveria um conflito federativo, mas em divergência, o ministro Alexandre Moraes entendeu que discussão sobre imunidade tributária recíproca configura conflito federativo, né? E aí o julgamento foi suspenso. Próximo caso aqui é a questão em torno de aplicação de ICMS e direito intertemporal, né? A turma iniciou o julgamento também, não foi concluído. Aqui, discussão sobre decadência e suspensão de pagamento de contratos, né? Era um ato do Tribunal de Contas, também retomou um julgamento, ainda não concluiu. Então, quando concluir, eu vou partir para analisar esse julgado com vocês, que se questiona uma decisão do Tribunal de Contas, né? Que determinou a suspensão temporária de pagamento de contratos.
A gente avança aqui, direito processual penal, execução penal. A segunda turma iniciou um julgamento, e aqui você vai discutir se cabe ou não a execução provisória de pena restritiva de direitos. E aqui volta ao debate a discussão sobre se cabe ou não cabe executar a pena antes do trânsito em julgado. Está aqui, ó, se compromete ou não o princípio constitucional da presunção de inocência. E aqui a discussão é em torno de pena restritiva de direitos, mas no fundo é também a discussão se cabe ou não executar a pena antes do trânsito em julgado. Está em andamento. E o informativo é isso, eu estou de volta com vocês, muito simples, muito curto esse informativo, né? Basicamente, essa discussão da venda das empresas estatais, que eu reitero, vai aparecer muito isso em provas. O que é que a gente tem que lembrar? Para vender, tem que ter autorização legislativa e licitação. Ou para vender a empresa, né? Por assim dizer, ó, a principal. Mas se for para vender uma subsidiária, não há necessidade de autorização legislativa, nem para submeter uma licitação, basta um procedimento mais simplificado, mas que resguarde a competitividade e que siga os princípios constitucionais, ok? Queridos, é hora de finalizar então esse nosso encontro, debatendo informativo 943. Eu queria pedir àqueles que não estão inscritos no canal que se inscrevam, pedir a todos vocês que compartilhassem esse vídeo com os amigos e amigas que você conhece, que estão estudando o direito constitucional, estão estudando para concurso público, e fazer um convite para a gente se encontrar na semana que vem, debatendo informativo de número 944, que vai ter muita coisa importante a gente para debater, conforme o que eu vi o Supremo julgando já durante essa semana, e que vai aparecer no informativo da semana que vem, ok? No mais, que Deus abençoe vocês, que vocês tomem posse da graça de Deus, não deixem a graça passar. Valeu!